O que você sabe sobre a escravidão no Brasil? Sabia que mais de 12 milhões de pessoas deixaram a África para servir de escravos no continente americano? Sabia que impressionantes 2 milhões morreram ainda na travessia do Atlântico? Você sabia que foi no continente americano que escravidão se tornou sinônimo de cor de pele negra? Afinal, o que você realmente sabe sobre a escravidão brasileira? Olá, saudações literárias! Tudo bem? Hoje eu quero te convidar para viajar comigo por um dos capítulos mais trágicos e importantes da história do Brasil, a escravidão. Olha, não será uma viagem sem dor, claro que não. Então eu proponho que você respire fundo, prepare o seu coração, porque algo pode se transformar dentro de você depois da leitura de Escravidão Volume 1, do escritor brasileiro Laurentino Gomes. É um livro extraordinário, riquíssimo e mais que isso, é um livro fundamental com informações que talvez você ainda não conheça. Laurentino é jornalista, um exímio contador de histórias e ele coloca o dedo na ferida sem dó e nem piedade. É uma história que a gente tem que conhecer mais a fundo, a gente não pode se furtar a ela. Eu fiquei bastante impressionada. É uma história com muitos detalhes, muitas informações. A escravidão e o seu legado não estão restritos aos museus, nada disso. Os seus resquícios, o seu resultado podem ser vistos a olhos nus no nosso dia a dia, em casos de violência, de racismo. É uma herança maldita que todos nós, negros e brancos, se ainda existem, negros e brancos neste país, já que somos miscigenados, mas fato é que todos nós juntos precisamos enfrentar. Você sabia que todos nós temos sangue escravo correndo nas veias? É isso mesmo. Laurentino conta essa história aqui no livro. Eu não vou te dar detalhes, mas é algo muito interessante. Ele é catedrático. Ah, e você? Já se inscreveu na sala de leitura da Boa Books? Não? Então vá lá, inscreva-se, ative as notificações e seja o primeiro a saber das novidades que rolam aqui. Laurentino Gomes dedicou 6 anos de trabalho pesquisando e escrevendo uma trilogia voltada para a escravidão brasileira. O primeiro volume é este aqui, foi lançado em 2019. Em 2020, Laurentino conquistou o Prêmio Jabuti de Literatura, que é a premiação mais tradicional do país, por este livro. O segundo volume deve sair ainda neste ano de 2021 e o terceiro em 2022. No volume 1, a gente conhece a primeira fase da escravidão brasileira. Para entender como tudo começou, a gente é levado lá para o ano de 1444, quando aconteceu o primeiro leilão de escravos em Portugal. Daí a gente segue até a morte de Zumbi dos Palmares, que se deu em novembro de 1695. São 30 capítulos emocionantes que revelam um encontro do escritor com paisagens, cenários, personalidades e experiências que ele viveu em 12 países e 3 continentes. É um caminho e tanto. O nível de detalhamento de fatos, dados, acontecimentos é impressionante. Esse livro revela um árduo trabalho de pesquisa e dedicação e é por isso que Laurentino Gomes é tão respeitado. A gente percebe o cuidado que ele tem ao escrever. E ele vai além, ele visita os lugares históricos, ele pisa o solo que os próprios personagens pisaram séculos antes. Ele conversa, interage com as pessoas. E o resultado disso? Um texto franco, destemido e preciso. Livros históricos precisam ser assim, É um cuidado necessário que o escritor de não ficção deve ter. Ele conta uma história real, então tem que cuidar muito daquilo que ele escreve, daquilo que ele revela. Um dos pontos altos deste livro, que permeia todo o texto, é a dedicação do autor em tratar os povos africanos com a dignidade que a história convencional negou. Por exemplo, a gente costuma se referir aos povos africanos como tribos. Tribos africanas é um termo bem comum que a gente usa no dia a dia. Laurentino explica que tribo nem sempre é o termo mais correto, porque existem sociedades africanas complexas, de tradições antigas, de estruturas muito grandes. Termos mais corretos para Laurentino seriam Estado, Reino, Império.
Obviamente que o escravo negro é o grande protagonista deste livro. A gente conhece essa história, mas Laurentino se aprofunda. Geralmente a gente sabe quando o escravo chega no Brasil, como é que era a história a partir do Brasil. Mas ele começa antes a contar tudo isso. Ele mostra como funcionava o complexo negócio do tráfico de escravos, como é que era o processo lá no litoral da África, as negociações, a busca por escravos, os preços, onde eles ficavam enquanto o navio era preparado para trazê-los para cá. Era tudo muito organizado, envolvia muita grana. Era um negócio lucrativo, mas também muito arriscado. Muitas vezes, aquele que ia lá buscar o escravo negociava com um negro. Os próprios africanos têm essa resma de saber que negros africanos participavam das negociações para mandar os seus próprios compatriotas, digamos assim, para fora como escravos. Complicado isso. Além dessa parte do tráfico de escravos, me chamou muito a atenção a descrição das viagens dos navios negreiros. Viagens que estavam mais para pesadelo ou inferno sobre as águas. Prepare-se para o que eu vou te contar agora. No dia 6 de setembro de 1781, o navio Zong saiu da África rumo à Jamaica com excesso de escravos a bordo. Em 29 de novembro, no meio do Atlântico, 60 negros já haviam morrido por doenças e pela falta de água e comida. Temendo perder toda a carga antes de chegar ao destino, o capitão decidiu jogar ao mar todos os escravos doentes ou desnutridos. Ao longo de 3 dias, 133 negros foram atirados da amurada vivos. Eram tantos navios cruzando o Atlântico e tantos corpos sendo jogados ao mar que os tubarões mudaram a rota natural em busca de comida e passaram a seguir as embarcações. Laurentino conta ainda como se davam os leilões em que os escravos eram expostos no mercado como uma mercadoria que de fato eles eram. Eles ficavam completamente nus, eram besuntados com algum óleo para mostrar vigor, mostrar saúde, mostrar que eles estavam fortes, né? Daí eles eram minuciosamente analisados, eram tocados, apalpados, alisados, abriam a boca deles para ver como eram os dentes, faziam com que eles corressem de um lado para o outro para ver o vigor, para ver se eles eram realmente saudáveis, se eles tinham fôlego. Tudo isso influenciava no preço daquele ser humano. Achei também muito interessante a narrativa sobre o maior, mais importante e mais duradouro reduto de escravos do Brasil colônia, o Quilombo dos Palmares. Porque existe, digamos assim, um relato oficial, mas por conta da falta de informações, esse relato não dá conta de explicar tudo o que aconteceu. E Laurentino reflete isso no livro. Daí rolam muitas especulações e teorias para tentar dar conta dessa história. Ao final do livro, Laurentino abre caminho para o segundo volume da sua trilogia, que vai tratar do auge da escravidão no Brasil, com a descoberta de ouro nas Minas Gerais. É por isso que eu já tô mega ansiosa pelo volume 2. Se você não leu o volume 1, tá aqui, dá tempo ainda. Tamo combinado? Um beijo e até a próxima. Tchau!